Hoje nós estamos na lição de número 60, nós estamos no capítulo 63 e 64 de Isaías, e o título nosso é A Confissão do Povo de Deus, que vai do 63, 7 até Isaías 64, versículo 12. Então o nosso texto inicial nós vamos dividir em duas partes. Ele vai estar no restante do capítulo 63, que é do 7 até o 19. Então fica Isaías 63, do 7 até o 19. Eu vou ler o primeiro versículo aqui, depois o irmão continua. Amém? A palavra de Deus diz assim: celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque dizia, certamente. Bom, essa primeira parte aqui a gente vê que é uma confissão, né, do povo de Deus, por causa da situação que o povo se encontrava diante de Deus, em rebeldia, em que Deus não tira a mão de abençoar o seu povo, mas o povo sai debaixo da mão de Deus. Então é onde que muitas vezes o povo se sente desamparado, desacolhido por Deus, mas que na verdade Deus está lá da mesma forma, pronto para acolher o seu povo. Mas quando a pessoa não quer saber de Deus e busca idolatria, e desobedece a palavra de Deus e sai dos caminhos que Ele estabeleceu, logicamente não vai reter das mãos de Deus as suas bênçãos, não vai chegar perto da pessoa. O povo inteiro ia pagar por isso, até os que estavam com eles, que eram tementes a Deus, os profetas, os sacerdotes que eram tementes a Deus, todos esses iam pagar junto, né? Então ele fala lá no começo do versículo 7, 8 e o 10, né? Celebrarei as benignidades do Senhor e seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, segundo a grande bondade, sua bondade para a casa de Israel, que usou para com eles, segundo as suas misericórdias, segundo a multidão das suas benignidades. Então o profeta fala, ele vai adorar a Deus com toda a alegria do seu coração por tudo que ele tem feito. E ele fala, porque Deus dizia, certamente eles são meu povo e são meus filhos, por causa de ser meus filhos não mentirão a mim, e Deus lhe se tornou seu salvador. Aí você vê no versículo 10 que ele fala assim, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que ele se tornou inimigo. Então, filhos, né? Aqui ele não fala nem amigos e servos, não, de filhos se tornam inimigos de Deus por causa da grande rebeldia que o povo tem contra Deus, né? E o povo daquela época que era rebelde contra Deus, o povo de hoje muitas vezes até pior do que o povo que era daquela época. E pensando ainda mais que eles eram Uma desobediência muito grande, né? Com certeza. Eu fico pensando, como é que a desobediência cada vez aumenta mais? Você vê, a gente pensa bem, parece que de primeira é mais fácil o povo converter a palavra. Quanto é difícil. A igreja atual. É o esfriamento que diz, né, na palavra do Senhor. Mas tudo isso vai acontecendo, né? Porque o Senhor sabia do esfriamento que o povo ia ficar. Mesmo os evangélicos, assim. Então, é um povo que não aceita repreensão, né? Que as coisas estão do jeito dele, né? Uma palavra meio dura da Bíblia, uma chamada de atenção já incomoda. Porque tem lugar que não faz isso, então é mais fácil, né, servir a Deus em um lugar e no outro não. O evangelho é mais barato, mais fácil, né, que não repreende tanto.
Então, o povo rebelde que desobedece a Deus, e ele fala que entristece o Espírito Santo de Deus. E dessa forma, Deus não vai abençoar a vida de uma pessoa, né? Se o Espírito Santo que habita dentro da pessoa está triste, então dificilmente ele vai operar na vida dessa pessoa. E no versículo 9, a gente tem algumas referências lá em Êxodo 33:14. Tem uma nota que eu vou estar lendo aqui em Gênesis 16:9. Vamos abrir em Êxodo 33:14. O irmão que abrir aí já lê. Disse, pois, irá minha presença contigo para te fazer descansar. Não, Êxodo 33:14. Tá certo. Ó, o versículo 9 de Isaías 63 diz assim: em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Então, o anjo da sua presença falado aqui é o próprio Senhor, que é também o próprio Senhor da referência que acabou de ser lida aqui, né? A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então, ele os conduziu, né, e os salvou pela sua presença. E o versículo 9 do capítulo 16 de Gênesis, vamos abrir lá também, Gênesis 16:9. Então disse o Senhor: toma-te para o Senhor e humilha-te debaixo de suas mãos. Então aqui é a história de Ismael, né? Quando Agar fugiu da presença de Sara com seu filho para morrer no deserto, e ela estava ali junto a uma fonte de água, né? E o anjo do Senhor, na verdade ali o próprio Senhor aparece para ela, né? E fala para ela voltar para a presença de Sara, que ele ia protegê-la, né? Não ia permitir que ela morresse, e de Ismael sairia também uma grande nação, que hoje é o maior problema de Israel, né? Mas isso aí não foi culpa de Ismael e nem de Agar, a culpa foi de Abraão, né? Lembrando bem que a culpa foi de Abraão, isso aí. Então, meus irmãos, essa referência que ele fala aqui, o anjo da sua presença, é o próprio Deus que se apresentou aqui em algumas ocasiões para falar com o povo, trazendo, né, amparo, trazendo a direção do caminho, né, trazendo conforto. E aqui da mesma forma, os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Pode passar? O 11 e o 12 fala aqui no versículo 11: então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aqui o pastor, melhor, pastores, né, que eram Moisés e Arão, que conduziu o povo desde a saída do Egito, desde falar com o faraó até a chegada da terra de Canaã, né, até ali próximo da chegada da terra de Canaã, porque Arão morreu, né, no final ali, e Moisés também não chegou a entrar na terra, né? E quem entrou de fato foi Josué e Caleb. Mas não entrou lá, sei lá, 2 milhões junto com ele? Entrou, mais ou menos isso aí mesmo. E nenhum deles saiu do Egito, só Josué e Caleb. O resto tudo nasceu no deserto. Então, quem entrou de fato lá, nem o próprio pastor, né, que era Moisés e Arão. Aquele cujo braço glorioso fez andar a mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante dele, criando para si um monte eterno, né? Fendeu as águas em Êxodo 14:16.
E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eu estava falando com o meu primo essa semana sobre questão de atitudes e orações, né? E eu falei para ele, tem momento da nossa vida que a gente não tem que ajoelhar e orar, tem que fazer, né? Tem hora que a gente tem que, né? Não foi com ele não, foi com o meu professor. Tem hora que a gente tem que levantar e fazer, tomar uma atitude sem muito nem pensar. Isso é a vida do crente. Muitas vezes você vai pegar e vai orar. Tem gente, que eu estava falando com ele, tem gente que não ora se não pôr um véu na cabeça. Tem gente que não ora se tiver de pijama, tem que estar com o terninho e gravata para orar. Tem gente que se não for ajoelhado não ora. Tem gente que se não for trancado dentro do quarto não ora. E a pessoa coloca uma série de limitações para buscar a presença de Deus e tomar certas atitudes. E tem momentos que não é nem hora de você orar. Aqui é um momento. Moisés se viu diante do Mar Vermelho com 2 milhões de pessoas e atrás vindo o faraó louco da vida para pegar esse povo no deserto. Louco, chegou com seus carros e cavalos, o exército faraó vindo, e ele olha para trás, aquela cavalaria vindo para matar eles, ele olha para frente o mar. Ele vai clamar a Deus, desce o joelho do chão e vai orar a Deus. Moisés, o que você está fazendo, Moisés? Isso lá é hora de orar, Moisés. O que ele fala para ele? Estende teu bordão, toca o mar, e o mar vai se abrir. Por que Deus fala isso para Moisés e Deus não fala como se fosse uma coisa surpreendente? Porque Moisés já tinha feito 10 pragas no Egito, das coisas que ele nunca tinha visto na vida, já tinha transformado o cajado dele em cobra e voltado à forma normal, e agora ele se vê diante do mar e ele não pensa assim, se eu já fiz tudo isso no passado, agora eu também não posso, né? Há pouco tempinho atrás ele tinha feito tudo isso, será que agora se eu não tomar uma atitude? Então a nossa vida de crente é essa, meu irmão. Muitas vezes é hora de fazer e não orar. Então, aí passando um pouco para frente já, né? Aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo do deserto, de modo que nunca tropeçaram, como o animal que desce os vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo, para que criaste um nome glorioso. Atenta do céu e olha para a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o zelo e as obras, e as tuas obras poderosas, a ternura do teu coração e as tuas misericórdias que se detêm para comigo, né? Isso aqui é o clamor do povo a Deus, né? Do profeta. E no versículo 16 ele fala: mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, é nosso Pai, nosso Redentor, e o teu nome desde a antiguidade. Então o significado é este. Mesmo que Abraão e Israel, Jacó no caso, né, deserdassem o povo, Deus seria o seu Pai. Então, segundo a promessa que Deus fez a Abraão, que ela era inquebrável, Deus continua sendo Deus sobre o seu povo, continua sendo Pai sobre o seu povo, ainda que os seus patriarcas os desertassem, né? É como a palavra de Deus fala em Salmos: ainda que meu pai e minha mãe desamparassem, Deus me recolherá. Pode passar? E o versículo seguinte, né, 17 até 19: ó Senhor, por que nos faze desviar os teus caminhos? Por que endurece o nosso coração para que não temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Só por breve tempo foi o país possuído pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram no teu santuário, né? Falando das invasões que tiveram da Síria e logo também teriam da Babilônia, tornando-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e sobre os que nunca se chamaram pelo teu nome. Então isso aqui é o desamparo que o povo sente, né, da parte de Deus,
por causa de estar longe da presença de Deus, e como se sentisse que Deus não fosse Deus sobre eles, né? E ele clama para que Deus volte sobre eles, só que Deus não ia voltar, porque ele precisava fazer uma limpa naquele povo lá, dar uma enxugada, né? Dar uma secada naquilo ali, porque tinha muita coisa errada no meio, e não eram todos que iam ser tementes a Deus, né? Como que Deus volta sua presença no meio do seu povo, se o povo não vai servir a Deus, né? Vamos para o próximo texto, é o texto final, Isaías capítulo 64, do 1 até o 12. Pode começar lendo aqui na frente. Ó, se tendesses aos céus. Então, nos versículos aqui de capítulo 64, a gente vê o clamor do povo até Deus, né? A forma com que o povo clama para que Deus tenha misericórdia deles. Então, uma oração pedindo a intervenção divina, como no Monte Sinai, típica das orações que Israel fará durante a tribulação. E nós podemos comparar o versículo 4 com 1 Coríntios 2, 9. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E lá em 1 Coríntios 2, 9, é um versículo bem parecido, né? Como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou do coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então o apóstolo Paulo tira, né, a referência lá de Isaías 64:4, a revelação, né, da obra de Deus para com a humanidade na época do milênio, né? Nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem separado para aqueles que servem a Deus. Trapo de imundícia, no versículo 6 ele fala: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Então, isso aqui é literalmente roupas de tempos, né? Referência ao período menstrual da mulher, né? Trapo de imundícia aqui é uma referência às roupas de baixo que a mulher usava para, né? Como hoje uma mulher usa um absorvente para segurar, né, o período de fluxo. Também, né, elas tinham essas roupas próprias para as mulheres naquela época. E é uma ilustração do quê? Da natureza contaminante e repugnante do pecado. Então ele compara esse sangue que a mulher, né, libera com, né, essa contaminação que é o pecado. Porque esse sangue não é um sangue que, como você corta aqui, ele tem um cheiro normal, né? Não tem um cheiro, né? Que tem o cheiro de sangue, mas não é aquele cheiro forte, né? Que a mulher sabe que tem. Então é algo, né, repugnante, é algo forte, é algo que incomoda, assim como é a contaminação do pecado do ser humano para com Deus. E ele fala: todos nós somos como esse trapo de imundícia. Então se compara ao imundo, se compara à imundícia. A mulher naquela época, quando ela estava nesse período, ela tinha que se afastar das tendas. Ela não ficava ali, né, dentro de casa, ela não ficava junto com a família, ela não ficava dentro do arraial, ficava para fora do arraial até que se passasse todo esse período, porque era considerado como algo impuro, como imundo, né? Aqui tem alguma referência também, Isaías 29, 16, e o outro irmão abre para mim lá em Isaías 45, 9. Pode abrir, Dorvir. 45, 9. O versículo 8 diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra de Suas mãos. O nosso oleiro, aquele que nos forma. A mesma figura se aplica a Deus em Isaías 29, 16. Vós tudo perverteis como se o oleiro fosse o barro, e a obra disseste ao artífice: não me fez, e o barro formado disseste ao seu oleiro: nada sabe. Então, isso aí é o que mais acontece hoje, né?
O povo perverte, né, contra Deus e fala: não foi Deus que me fez, não é Deus que me criou, né? E não sabe nada porque Deus não existe, né? E o povo de Deus também está nessa mesma onda, né? É um povo que é rebelde contra Deus também, é um povo que não aceita a palavra de Deus, quer viver segundo a sua própria vontade. E também em Isaías 45:9. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou, e fazes ou a tua obra não tens mãos. Então, ali é a pessoa questionando ainda o que Deus está fazendo, né? Por que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo, como se Deus não soubesse o que faz, né? Pode passar. Reconhecer que não passava de barro foi um sinal de submissão completa. Então aqui o povo reconhece que ele não passa de barro, né? Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro. Então antes, né, porque é o mesmo livro, antes o povo questionava a Deus pelas obras de suas mãos, e o povo não aceitava a direção de Deus e nem as obras que ele tinha feito, e não reconhecia que Deus era Deus sobre eles, Senhor sobre eles. E agora o povo, como humilhação, porque sabia onde que estava sendo levado, né? Sabia que os inimigos os levariam, começa a reconhecer que ele é Deus e que o que ia acontecer era inevitável, né? O nosso templo, o templo de Jerusalém. Então, continuando aqui, ele fala: não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente lembre da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Então, apesar de um povo rebelde, um povo que ia ser levado cativo, que grande parte, né, do Reino do Norte tinha sido levado cativo, eles começam a perceber a gravidade do pecado e reconhecem que eles são o povo de Deus e pede para Deus: Senhor, nós somos teu povo, apesar de tão pecadores, não lembra da nossa iniquidade perpetuamente, porque o povo ia acabar tudo daquela forma, né? As tuas santas cidades, aí começa a apelar para Deus, né? As tuas santas cidades se tornaram em deserto. Sião em ermo, que é a mesma coisa, né? Que é um lugar deserto, e Jerusalém está assolada, né? Porque ia ser totalmente derrubada quando a Babilônia entrou lá, acabou com o templo, não sobrou nada do templo, né? E também a cidade foi toda destruída. O nosso templo, né? Falando do templo de Jerusalém, né? O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. E foi exatamente o que aconteceu mesmo, porque os babilônios chegaram lá e botou fogo em tudo. Quando você vê que Neemias e Esdras voltaram para reconstruir, fala que as ombreiras das portas estavam todas queimadas, né? Tudo que era madeira tinha sido queimado e estava tudo destruído e assolado, né? E eles reconstruíram aquela cidade, com os inimigos ao redor falavam que eles montavam até tranqueiras, né? Montavam o porcariado, sabe aquelas coisas que você guarda no quartinho do fundo da sua casa, você não usa para nada, né? Está quebrado, você guarda lá. Então eles começaram a montar tranqueiras em volta da cidade de Jerusalém, e o povo reconstruindo a cidade com uma colher de pedreiro numa mão e com uma espada na outra, porque os inimigos estavam ao redor e eles tinham que fazer turnos para reconstruir, porque eles tinham que erguer logo, mas também não poderiam descuidar, porque o inimigo estava do lado. Então eles tinham que reerguer logo, continuar trabalhando e vigiando ao mesmo tempo. Então estavam trabalhando e vigiando a cidade ao mesmo tempo, né? Os mesmo que trabalhavam com a espada na cinta. Dificuldade tremenda, porque uma coisa é você trabalhar, fazer duas coisas no mesmo tempo. É como, né, a gente vai trabalhar hoje. Você não pode, por exemplo, largar suas ferramentas jogadas de qualquer jeito, né? Quando eu trabalho numa casa que mora gente, eu fico mais tranquilo, porque eu deixo minhas ferramentas guardadas, mas eu deixo mais escondido. Então, eu ainda deixo mais escondido, protegido, meio amoitado, para não ficar de qualquer jeito. Agora, quando você trabalha num terreno vazio, né, que está construindo a casa do zero, você tem que alugar um container para você guardar as coisas, né? Mesmo no container é perigoso. Ainda é perigoso ainda. Então, Quebrar lá e era como eles trabalhando, né? Trabalhava com preocupação, porque tinha que trabalhar, erguer, reconstruir, e o inimigo estava ali do lado, estava ali na frente deles, vigiando eles,
E falava que eles rogavam pragas, que eles amaldiçoavam eles, que eles ficavam lá perturbando, zombando deles, e amontoando tranqueiras ao redor para atrapalhar a passagem, lógico, porque eles tinham que pegar material por lá de fora, né? Eles tinham que trazer, cortar madeira, trazer pedra, porque estava tudo destruído lá. Não tinha plantação, né? Não tinha árvore, não tinha nem pedra lá. Então o negócio estava tudo quebrado, né? Chegaram à cidade arruinada. Por isso que muitos deles não quiseram voltar, porque eles sabiam que quando eles chegassem da Babilônia lá em Israel, ia estar tudo destruído. Então uns foram para o Egito, outros ficaram na Babilônia por causa de Ciro, que ia dar asilo para eles lá, e outros, não 50 mil, voltaram lá para a terra de Israel, lá para Jerusalém. Então, ele fala aqui, nosso templo está queimado, arruinado, todas as coisas preciosas foram tornadas em ruínas. Aquilo lá era lotado de ouro e madeira preciosa, era coisa que vinha do Líbano, era longe. Eles trouxeram o cedro do Líbano para construir aquele templo inteiro lá, né? Todos os utensílios eram feitos de ouro, bronze, prata, as colunas, pilastras, eu esqueci o nome da ponta das pilastras lá, era tudo feito de ouro e cobre. E era tudo muito feito, era tudo feito à mão, né? Tudo feito artesanalmente, tinha os artífices que faziam tudo isso. Tudo queimado, tudo levado, tudo despojado, destruído. Imagina só se chegar na tua casa e não ter nada, não ter nem o alicerce da tua casa. É o que eles chegaram lá e viram. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre essas calamidades, ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Então, eles clamam a Deus dizendo, o Senhor não vai ficar quieto quanto a essas coisas que aconteceram, né? De fato não, porque Deus deixou eles 70 anos no cativeiro, mas depois, na época de Ageu, na época de Esdras e Neemias, trouxe esse povo de volta para eles se reconstruir, mas eles tinham que passar por aquilo, né? E de fato Deus não se calou, mas o povo teve que pagar sim, para pagar pelos crimes cometidos contra Deus. Amém, irmãos? Próxima lição, Isaías 65. Provavelmente vamos fazer do 1 até o 16. Se der, nós fazemos o capítulo todo, dependendo do contexto aqui, tá bom? Mas são dois assuntos separados: arrependimento pelos pecados, e do 17 até o 25, as características do reino, que aí já começa a falar do reino milenar novamente. Amém, irmãos?